Outro paciente que pode se beneficiar da imagética motora, nesse caso a imagética explícita ou a visualização mental, é aquele paciente que tem uma dor lombar aguda, ou um paciente que tem a dor lombar crônica, principalmente relacionada com comportamentos de evitação, aquele paciente pós-operatório que realizou, por exemplo, uma artrodese, uma remoção cirúrgica de hérnia. Esses pacientes podem se beneficiar das técnicas de imagética, conforme a literatura traz, realizando visualizações mentais, principalmente de movimentos, principalmente daqueles movimentos em que ele tem medo ou que ele sentia ou até sente ainda muita dor. Então, um exemplo que a literatura traz para esses pacientes, por exemplo, para o pós-operatório de radiculopatia, onde o paciente referia dor em todo o membro, geralmente num dermatólogo específico, é você pedir para o paciente visualizar mentalmente algumas cenas ou algumas atividades em que ele gostaria de voltar a realizar, ou ele tem dificuldade e gostaria de realizar sem essa dificuldade. O paciente ele pode fazer tanto a visualização primeiramente em um vídeo ou alguém realizando para ele, e posteriormente ele realizar mentalmente a visualização dessa atividade. Você pode selecionar, por exemplo, 10 atividades para esse indivíduo. Seja sentar, levantar, seja caminhar, seja regar um jardim, seja pegar algo que está numa altura inferior que ele precise curvar, um movimento simples às vezes de curvar a frente que ele possa ter medo e assim por diante. Você pode pedir para o paciente então selecionar essas imagens, assistir, posteriormente você pode pedir para esse indivíduo, então, imaginar essas atividades sendo realizadas por ele sem dor, de uma forma suave, de uma forma natural. E aí você pede para o paciente realizar isso, por exemplo, no mínimo 2 vezes por dia e que ele visualize mentalmente no mínimo 2 vezes aquela atividade. Então você pede para o paciente parar o que ele está fazendo, com o olho fechado ou olho aberto, se imaginar fazendo aquela atividade que pode ser, como eu disse, de curvar a frente e voltar. Mas ele ainda não realiza, ele apenas visualiza. Então ele se imagina curvando, deixando os braços relaxados, a coluna ficando relaxada, dobrando a frente, sem dor, de uma forma que ele não tenha apreensão e que ele não sinta dor. Ele volta, se sente confortável, visualiza isso novamente. Isso pode ser realizado com cada uma dessas atividades. Uma outra forma que ele pode fazer, posteriormente a essa visualização mental, é em frente ao espelho, onde ele vai executar essa atividade, já que ele passou por essa fase de visualização mental, e ele vai ter agora um feedback, se ele está se protegendo muito, se ele está realizando um movimento muito entroncado, o que ele precisa ajustar de acordo com aquilo que ele viu no feedback do espelho. Essa é uma forma muito interessante da gente utilizar para posteriormente, ou associado com as outras ferramentas que a gente tem, já ir melhorando a qualidade do movimento, ajustando o comportamento, as crenças do paciente frente a essa situação. Então é muito importante que você saiba que esse é um exemplo muito legal para o paciente. E a partir daí também consegue ajustar para outros exemplos de outros pacientes e outras disfunções. Um outro exemplo clínico é com pacientes pós-artroplastia total de joelho. Isso mesmo. Tem-se utilizado a imagética motora, a visualização mental, também para ajudar na recuperação desses pacientes, e tem-se visto que os resultados são superiores somente ao tratamento convencional, com melhora da mobilidade, retorno da amplitude de movimento, força e assim por diante. Nesse caso, você pode utilizar até 2 formas com o paciente, como já foi demonstrado na literatura, seja ele analisando através do computador, da televisão, do celular, uma determinada atividade em que ele use o membro, como caminhar, e depois disso ele tem que se analisar visualmente ou se imaginar realizando aquela atividade. De preferência sem dor, de uma maneira mais natural,
analisando o joelho dobrando, esticando, sem que ele tenha grandes alterações, como por exemplo a claudicação. Então, uma opção é o paciente realizar dessa forma, em que ele se visualiza visualiza a imagem e depois se visualiza mentalmente realizando essa atividade. Isso pode ser feito, concomitante com o tratamento por pelo menos 6 semanas, prioritariamente nas primeiras 6 semanas, onde ele ainda tem dificuldade para realizar, por exemplo, alguns movimentos, ainda tem todas aquelas alterações do pós-operatório, e você então utiliza isso com o paciente. Uma outra forma que também está relacionada à simulação mental é o paciente não assistir e sim ser guiado, assim como no mindfulness, assim como na meditação, por uma voz ou um áudio, em que o próprio fisioterapeuta, assim como eu já fiz com vários pacientes, guia o paciente naquela atividade, naquela simulação mental ou imaginação, ou então algum áudio gravado que você faça, por exemplo, para o paciente. E aí você guia qual é a análise, a atividade, onde ou ambiente em que está sendo realizado, e o paciente faz isso ao longo dos dias, ao longo das semanas. Você pode pedir para ele realizar, por exemplo, 5 minutos dessa atividade mental, quando vai ser realizada a atividade, ao longo do dia, pelo menos ali com intervalo de 2 horas. Então você pede ao paciente pelo menos 5 minutos dessa atividade. Lembrando que você pode associar as outras ferramentas aos exercícios, você não vai utilizar só isso. Só que isso potencializa os resultados, ativa mais as áreas cerebrais relacionadas àquele membro, aquelas particularidades com relação àquele membro, não só de representação, mas a força, a qualidade do movimento, a propriocepção, a sensibilidade e assim por diante. Quando o paciente visualiza cada vez de forma mais fácil, com menos dor, você pode progredir também aí nas atividades do seu paciente. Imagine a seguinte situação agora. O paciente chega para você engessado, o paciente não pode estimular, não consegue movimentar aquele membro por conta, por exemplo, de uma fratura. Você pode auxiliar o paciente na recuperação além de movimentar onde estiver livre, por exemplo, o ombro. Mas nesse caso, como que eu vou ajudar o paciente se ele está, por exemplo, com a mão engessada, com o punho, o braço engessado? Uma das formas é com a técnica ou com a terapia do espelho, onde eu vou ocultar o membro, onde eu oculto o membro do indivíduo e faço a visualização do membro saudável. Alguns pacientes, como por exemplo, nesse caso, pós-fratura, ou em pacientes que tenham síndrome do túnel do carpo, estejam numa fase mais agudizada, ou pacientes também pós-cirúrgico da síndrome do túnel do carpo, você pode realizar a ocultação do membro em que teve essa cirurgia, em que ele passou por essa cirurgia ou que está engessado, está impossibilitado no momento de certas estimulações, e realizar através da terapia do espelho as estimulações e movimentações no membro saudável. Aqui é importante lembrar que nós queremos o máximo de similaridade entre as imagens. Então, nós vamos deixar os dois membros o mais parecido possível, certo? E principalmente parecido com o membro saudável, tá? Seja no aspecto do membro, seja na liberdade de movimento, seja na análise de tudo isso, na análise das dobras, na análise dos movimentos, e isso o paciente vai fazer sempre olhando para o espelho. Aqui, para ficar de uma forma mais didática, que vocês consigam ver, mas a gente sempre coloca, como eu já ensinei, de uma forma que o paciente seja posicionado adequadamente, veja adequadamente o membro como se fosse o membro oculto dele. E nesse caso, então, eu vou fazendo as estimulações, as análises, desde o membro só parado e analisando tudo do membro, até os seus movimentos ou estimulações físicas, como eu também já demonstrei, sem ainda estimular aquele membro que não pode. Isso auxilia na ativação cortical da região daquele membro ou do lado daquele membro em que está impossibilitado, e alguns estudos têm mostrado como fazer isso
por exemplo, dessa forma, e uma certa quantidade, em que geralmente eles sugerem pelo menos 2 semanas dessa atividade e que seja realizada pelo menos 10 minutos dessa atividade. E isso não se limita somente a esses tipos de paciente, mas também pacientes com dor do membro fantasma, pacientes com síndrome da dor regional complexa, mais especificamente do tipo 1, pacientes com avulsão do plexo braquial que são incapacitados de alguma forma de estimulação naquele membro em que vai ser ocultado durante a terapia da técnica do espelho. E nesses casos especificamente, dor do membro fantasma, síndrome de dor regional complexa e também nos pacientes com avulsão do plexo braquial, onde eles têm essa incapacidade do movimento e também às vezes relatam para a gente muita dor no membro, nós podemos utilizar já o completo ou o complexo da imagética motora graduada, onde nós utilizamos o julgamento direito-esquerdo por 2 semanas, posteriormente a imagética explícita por 2 semanas e, por fim, a terapia do espelho também por 2 semanas. Uma das sugestões da literatura para esse caso, ou para esses tipos de paciente, é você utilizar ali, dentro do dia a dia do paciente, de pelo menos 5 a 10 minutos, 5 a 15 minutos dessas atividades e que sejam distribuídas ao longo da vigília do paciente, para que ele possa utilizar ao máximo e ser estimulado ao máximo com essas atividades, seja a fase 1, fase 2 ou fase 3 da imagética motora graduada. Nesses casos, nós podemos utilizar tanto o aplicativo quanto aqueles cartões e fazer com que o paciente seja treinado ao longo do tempo, o mais rápido possível e de forma mais assertiva com relação àquele membro que ele tem a deficiência ou a dificuldade, incapacidade, melhor dizendo. Nós temos o aplicativo Imagens para diversas regiões do corpo. Então, se no caso for uma perna, um pé, nós podemos utilizar também essas técnicas. E a literatura traz para a gente que nós podemos utilizar na fase de imagética explícita ou de visualização mental, por exemplo, apenas a representação daquela imagem, como eu já trouxe em alguns exemplos. Então, eu peço para o paciente visualizar aquele exemplo da imagem e depois imaginar o seu membro naquela posição. Assim como vocês devem lembrar, na história de Ramachandran, em que ele descreve como que o paciente sentia e imaginava o membro dele que que teve a lesão do plexo braquial e posteriormente da amputação, aquela sensação de membro rígido, paralisado e sem conseguir movimentar e, obviamente, também com dor. Nós podemos gradualmente visualizar mentalmente esse tipo de imagem saindo dessa disfunção para uma função ou saindo dessa posição e dessa imagem estática, dolorosa, incapacitada, para cada vez um movimento mais livre, leve, sem dor, e o paciente vai fazendo essa visualização ao longo do tempo, nesse caso pelas 2 semanas. E também nós vamos progredindo para a fase 3, que é a fase da terapia do espelho, em que também eu posso começar apenas com a visualização do membro na caixa de espelho. Analiso todo o membro, analiso todas as partes, analiso se tem dor ou não. Posso começar com estimulações unilaterais e posteriormente bilaterais, se for o caso. Posso começar gradualmente com as estimulações no movimento, mas vai depender do objetivo terapêutico. Lembrem, se nesse caso nós temos a queixa do paciente como dor, o objetivo terapêutico melhorar a dor, e nós então entendemos que nós vamos comparar a intensidade da dor utilizando essa ferramenta, nós podemos aplicá-la dessa forma.